Olá, no programa desta semana vamos falar sobre como os tablets e outras tecnologias podem ajudar no aprendizado das crianças. Você vai saber quais são as vantagens e desvantagens do uso desses aparelhos eletrônicos como ferramenta pedagógica dentro das salas de aula. Fique com a gente, o Escola Viva desta semana já está no ar. Muitos não sabem ler nem escrever, mas já dão os primeiros passos no mundo da tecnologia. As crianças estão tendo contato cada vez mais cedo com tablets e smartphones. E se antes isso só acontecia dentro de casa, agora passou a ser comum também nas escolas, que estão investindo nesses aparelhos eletrônicos como ferramentas pedagógicas. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é o professor da UFAL, Clériston dos Anjos, que defendeu uma tese de doutorado sobre o assunto. Professor, como é que surgiu a ideia da sua tese? Para começar, qual o título dela? O título da tese é Tatear e Desvendar, um estudo com crianças pequenas e dispositivos móveis, né? E a ideia surgiu a partir de observações que eu fui fazendo como professor da área de educação infantil, né, formador de professores para a educação infantil, em que eu fui percebendo que muitas instituições de educação infantil tinham determinados equipamentos como computadores, né, por exemplo, e que muitas vezes não eram utilizados nas práticas dos professores, algumas vezes porque os professores se sentiam despreparados para lidar com isso, ou tinham dúvidas de como incorporar esses dispositivos tecnológicos na sua prática pedagógica, né? Além disso, também tinha uma outra questão que era justamente essa ideia de que muitas vezes se diz que os dispositivos tecnológicos podem prejudicar as crianças ou que as crianças podem se isolar de outras pessoas quando estão em contato com os dispositivos tecnológicos. Quando eu fui olhar as pesquisas existentes, a maioria das pesquisas olham para as crianças maiores, as crianças que já estão no ensino fundamental ou jovens no ensino médio, não é? Mas poucos têm se dedicado a olhar para as crianças que estão na educação infantil, né? Crianças de 0 até os 5 anos e 11 meses, mas que já estão utilizando esses dispositivos tecnológicos de um modo geral. Agora, por que é importante conciliar ou saber conciliar, no caso dos educadores, tecnologia com a educação de crianças? Aquelas que já estão na pré-escola, né, que são pequenininhas e que de qualquer forma até em casa já têm contato com essas tecnologias todas. Então, a ideia da tese era justamente olhar um pouco o que as crianças fazem quando elas têm contato com esses dispositivos tecnológicos, né? Porque muitas pessoas relatam que o meu filho desde pequeno usa o celular, usa o tablet, não é? Ele gosta de manusear o aparelho, né? E tudo mais. E muitos adultos tinham dúvidas sobre isso, né? Inclusive no campo da escola. Eu parti do princípio de que a gente precisava observar melhor as crianças em contato com esses dispositivos para verificar justamente de que modo nós poderíamos ajudar essas crianças no seu percurso de aprendizagem. Até então, de um modo geral, as pesquisas não mostravam o que as crianças dão conta de fazer, quais são os desafios, o que isso traria de interessante para a aprendizagem das crianças ou quais seriam os possíveis riscos que isso poderia trazer para as crianças, né? Os dados da minha tese foi mostrando, ao longo do trabalho que eu fui fazendo com as crianças, de que as crianças elas já chegam nas instituições de educação infantil com um grau de experiência com os dispositivos tecnológicos, não é? E que, de um modo geral, as nossas escolas têm desconsiderado essa experiência das crianças. Só para a gente encerrar esse bloco, professor, eu posso dizer que o uso da tecnologia na escola, principalmente, pode desestimular, de alguma forma, a leitura de livros por essas crianças, o interesse pela leitura por essas crianças, ou não? É mais um aliado nesse sentido?
Então, a gente também, na verdade, não tem pesquisas ainda sobre isso, comparando os efeitos, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Comparando os efeitos da leitura em dispositivos tecnológicos e os efeitos de leitura nos livros impressos, não é? Mas eu acredito que as duas experiências são importantes, não é? Porque os livros digitais, não é? Eles também possuem uma série de recursos que são interessantes, não é? E agregam sons, muitas vezes, outros efeitos que também são interessantes e trazem uma experiência de leitura também interessante. Mas também é importante o contato com os livros impressos, não é? Então, essa experiência de leitura, de levar a criança numa livraria, de levar a criança, né, na biblioteca da escola, das partilhas que as crianças fazem a partir do livro impresso, isso também é uma experiência interessante. Então, oferecer essas possibilidades e também refletir qual é o momento mais interessante para usar uma possibilidade ou outra. Não é? Então, algumas coisas que a gente faz, por exemplo, no dispositivo tecnológico, a gente também consegue fazer sem ele. Então, num espaço como esse, por exemplo, talvez não seja necessário utilizá-lo, não é? Mas tem também alguns efeitos, algumas experiências que os dispositivos tecnológicos trazem que são interessantes, como, por exemplo, agregar uma série de experiências que envolvem som, movimento, cores e vários outros elementos que as tecnologias propiciam. Professor Clériston, a gente vai para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente continua conversando com o professor Clériston dos Anjos sobre este assunto. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante só.